Olá, turma. Vamos continuar nossas aulas? Hoje falando da aula 2 da apostila de outubro, que vocês receberam no dia 3/10, tá? A aula 2, ela vai falar sobre as alianças e depois as razões que geram a Primeira Guerra Mundial. Então eu vou por parte. Primeiro, nós vamos falar sobre as alianças, certo? Bom, o período que vão ser formadas alianças, ele é entendido como o período entre guerras. Por que entre guerras? Porque neste momento nós vamos ter uma preparação para uma possível guerra. A guerra já estava anunciada, os fatores nós falamos na aula passada, né, que é o neocolonialismo, a hegemonia, a industrialização rápida da Alemanha, o revanchismo, né? Então, nós já falamos na aula anterior. Hoje, nós vamos formar essas alianças e para a formação delas, a gente primeiro tem que entender uma coisa. Uma guerra, ela só acontece se eu estiver pronta para ela, tá? Esse período foi conhecido como paz armada. Por quê? Porque durante esse período eu vou preparar você para a guerra. Você mesmo, não é só a questão econômica, né, ou a questão de rivalidade, é preparar os soldados, né? Uma guerra precisa de soldados. E como que eu vou convencer uma professora, né, um, um advogado, uma pessoa que é formada, que ela tem o conhecimento do porquê de uma guerra, ela tem conhecimento das razões de uma guerra e conhecimento do que essa guerra traz de negativo, como que você vai convencer essa pessoa, né? Então a gente tem que começar um processo chamado de alienação. Alienação não tem nada a ver com alien, tá? Não tem nada a ver com ET, com espaço, com nada. Alienação é fazer com que você fique preso a uma ideia e você defenda essa ideia, mesmo que ela esteja errada. Então, eu vou ter que alienar você. Como? Como que você aliena uma pessoa que tem conhecimento? Então, a primeira coisa é entender que eu preciso anular o conhecimento. As pessoas que não têm conhecimento dos fatos, que não têm conhecimento do que está acontecendo no seu país, essa pessoa ela é fundamental para se transformar em soldado. Por quê? Porque qualquer coisa que eu trabalhe de forma maçante e utilizando a mídia, eu vou fazer com que a pessoa acredite que de fato aquilo é verdade. O próprio Hitler já diz: quanto mais eu mentir, mais você acredita na minha mentira. Né? Ela se torna realidade a partir do momento que eu fico em cima, falando, 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 falando. Isso é alienação, tá? Então, durante esse período, eu vou ter que fazer o quê? Primeiro, bora lá. Eu vou ter que trabalhar o nacionalismo. O que seria nacionalismo? O amor à nação. Então, quando eu amo a minha nação, quando eu entendo que eu tenho que dar a minha vida pela nação, lembrem-se que eu tenho que te alienar. E para te alienar, eu tenho que tirar os seus conhecimentos, certo? Eu tenho que fazer você acreditar que de fato eu vou morrer pela guerra, mas porque eu estou salvando uma nação, certo? E o patriotismo é outro amor, o amor feroz pela pátria, tá? Então, quando eu trabalho essas duas ideias, trago junto delas uma outra ideia, é
Heroísmo, tá? O que seria o heroísmo? É você se transformar em herói. Olha, eu sou estudada, eu sou uma pessoa formada, eu sei que a guerra vai trazer prejuízo, eu, mas gente, eu vou ser herói. Gente, eu vou ter uma medalha de herói. Você tem noção que é isso? Eu vou virar Capitão América, você tá entendendo? Eu vou virar Capitão América. Então, é, eu não concordo com a situação do que eu posso morrer. Mas o mais legal de tudo é que você é herói. Mesmo que eu não volte para casa, eu vou ser herói. Minha família vai ter um quadro pendurado, uma medalha de heroísmo de uma pessoa que lutou pela pátria, pela nação. Esse é o cara, certo? Gente, de que vale uma medalha se você não tá vivo? Se você não vai ver seu pai, você não vai ver seu namorado, você não vai ver seu noivo, você não vai ver seu irmão, você não vai ver seu tio, você não vai ver seu amigo, porque ele morreu na guerra. Você vai balançar a medalha e falar assim: ai, colega, como eu te amo. Ai, você é tudo pra mim. Pai, para. Mas, veja, trabalhar a cabeça e alienar ela, dizendo que aquilo é o melhor. Então, vai todo um processo de propaganda e de trabalho para que você seja visto assim, para que você se veja assim e você aceite lutar pela nação e pela pátria. Para que isso aqui aconteça, eu também vou ter que trabalhar com você o culto ao físico. Então, esses itens aqui, ó, que eu vou colocar para vocês, verdinho, tá? Eles vão se repetir na Segunda Guerra Mundial. Esses que estão de verdinho, eles se repetem na Segunda Guerra Mundial. E este que está com asterisco, tá? Eles são itens que vão se repetir na Segunda Guerra Mundial. Tanto que o Hitler, só para você ter uma ideia, ele vai queimar os livros, porque se você tem conhecimento, você não participa de uma guerra. E alienar as pessoas a partir desses itens que eu te falei. Tá? Então, o culto ao físico. Por isso que nós vamos ter o Capitão América. O Capitão América pode ver que ele vai fazer a defesa no período de Segunda Guerra Mundial. O culto ao físico é você ver que você não tem porte para lutar, então eu vou fazer você ser um herói. Só que herói não é magrinho, não é seco, não é esturricado. O herói ele tem força, ele tem porte, ele tem presença. E como que eu faço isso? Trabalhando o físico dele, tá? E a partir do momento que eu me vejo um homem forte, um homem poderoso, eu me vejo como herói. Aí eu vou defender a guerra. Nós temos a busca pelos armamentos, né? Nós vamos ter uma construção feroz de indústrias armamentistas, tá? Armamentistas. Por quê? Para preparar as armas, preparar os equipamentos que eu vou utilizar nas guerras, tá? Então, durante o período conhecido como paz armada, é que vai acontecer essa industrialização que a gente chama de indústria bélica, tá? Indústria bélica, que é a construção de armas, fabricação de armas para a guerra. E aí sim, nós vamos ter a formação das alianças. E aqui embaixo eu tenho para vocês a
Tríplice Entente, que é a aliança formada entre Rússia, França e Inglaterra. Tá? Inglaterra era a potência na época, perfeito? E é ela que teme a perda da hegemonia, tá? E depois nós vamos ter os amigos aqui da Alemanha. Então, quem forma a Tríplice Aliança? Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Esse aqui, ó, é o Império Austro-Húngaro que a gente vai ter que prestar atenção, porque é a partir dele que inicia a Primeira Guerra Mundial. Essas alianças, elas não se formam porque, eu te amo, eu te adoro. Não. Você é meu amigo. Não existe amigo na política, não existe amigo na guerra, tá? Na guerra, se o seu pai estiver do lado contrário, você vai ter que matar, ou você vai morrer, porque você vai ser condenado pelo exército que você está sendo usado para a guerra, tá? Então, elas se formam por interesses econômicos ou por favores, tá? Então, no caso aqui, ó, de favores, vamos pensar. Olha aqui, eu tenho a Rússia. A Rússia, ela era um país que estava em crise, mas ela precisava, para sobreviver economicamente, ela comercializava, ela comprava, né, muita coisa da Inglaterra. Então, um dos exemplos, tá, turma? O que que acontece? Ela precisava da Inglaterra. E a Rússia, ela é famosa por ter força militar. Então, uma troca de favor. Tá? Tô sendo bem simples, porque a gente não tem tempo para falar de fato quais são os favores que cada um precisa. Um exemplo simples, certo? Perfeito? E aqui a gente tem um jogo de interesses também. O que vocês têm que pensar assim, ó, nenhum país se une ao outro para guerrear se não houver um interesse ou uma troca de favores. Perfeito, turma? Espero que vocês tenham entendido a segunda aula e assistam logo mais a terceira aula sobre a guerra, tá? Até mais, qualquer dúvida, entre em contato com a gente no WhatsApp. Beijos, beijos, tchau, tchau.